Olá, boa tarde, seja bem-vindo a mais uma Essência e Prosperidade. Hoje, para o seu desenvolvimento, eu tenho novidades. Uma segmentação muito peculiar que talvez te chame a atenção, vai te chamar, seja para consumir, seja para o desfrute ou até para o seu empreendedorismo. Desperte conosco nessa segmentação que tem a ver com a hidromelaria. O que será que é isso? Nós temos aqui um especialista, Felipe Nogueira, ele que já vai se apresentar, já vai falar da sua empresa, Norseman. Isso, acertei? Correto. É isso aí. Que é para ser alemão, ou é para ser, enfim, da Noruega, ele vai explicar agora o contexto, vai explicar essa paixão, vai explicar essa história, e eu tenho certeza vai te despertar para muita curiosidade de coisas maravilhosas que nós temos aqui no nosso Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Felipe. Olá, prazer, muito bom estar aqui, obrigado por abrir esse espaço. A cultura do hidromel ela ainda é muito embrionária, ainda está começando, né? É o que um dia foi a cerveja artesanal também, que ninguém conhecia, hoje, né, todo mundo já sabe. Então, pouco a pouco, em espaços assim, a gente vai apresentando, vai dizendo o que é, explicando, tirando dúvidas, e as pessoas vão conhecendo. E se apaixonando. Cada vez mais. Exatamente. Vamos começar por esse ponto, então, né? Certo. Já que as pessoas têm dúvidas, algumas ainda não conhecem, vamos explicar, então, já vamos começar pelo beabá, explicando o que é essa cultura do hidromel, a diferença entre ela para outras bebidas tradicionais, enfim, para a gente começar a aquecer esse debate. Claro, claro. Acho que essa é a dúvida que, assim, quem produz, quem consome, quem gosta de hidromel mais escuta, né? O que é hidromel? E existe o caminho longo para explicar sobre isso, onde a gente vai para 10 mil anos atrás e diz que é a bebida considerada mais antiga do mundo, né? A bebida alcoólica mais antiga já encontrada até o momento. Ou a versão curta que eu tento trazer é tipo vinho. Pensa num vinho. Pensa num vinho que ao invés de ser feito de uva, ele é feito de mel. Mais ou menos o mesmo teor alcoólico, 10, 14%, tem acidez, tem tanino. Da mesma forma que o vinho ele é suave e seco, o hidromel também pode ser, né, que é o dulçor, pode ser que ele seja mais docinho, mais suave, ou seja mais seco. Da mesma forma que a uva interfere no vinho, né, se a gente usa uma uva Syrah, uma Cabernet Sauvignon, uma Merlot, vai ter um vinho diferente. O hidromel também, se usar um mel uva Japão, um mel eucalipto, um mel de laranjeira, vai ter também um hidromel diferente. Então a versão curta é explicar que o hidromel ele é um primo esquecido, distante do interior do vinho, né? Mas a versão longa, se quiser, eu vou além. De repente não dá tempo pra gente também falar tudo. Não dá pra falar tudo. Mas não que não possa voltar e aprofundar. Mas vamos começar, vamos aquecendo aqui. Vamos aquecendo. Ver. Como é que tu chegou nessa cultura do hidromel? Porque a gente estava comentando nos bastidores, tua paixão pelas bebidas alcoólicas começou muito cedo, mas por que hidromel? Então, como tu mesma disse, a paixão por bebida alcoólica, ela surgiu muito cedo, né? Isso é engraçado falar, parece que o cara é bebum, assim, né? Mas realmente a questão da produção, existe muita história por trás, muitos métodos de produção, muitas culturas, porque se a gente olha assim para cada país, para cada região, tudo tem uma bebida que se sobressai, da mesma forma que aqui o Brasil ele é conhecido mundialmente pela cachaça, né? Então, tudo está muito interligado e eu sempre fui meio nerdão, assim, de quando gostar de um assunto, estudar até a fundo, assim, e saber da onde que vem, como que faz, né, enfim. Existe também, assim, uma cultura que vem da minha própria família, porque dos meus dois lados, tanto pai quanto mãe, os dois são de origens do interior, do Rio Grande do Sul. De lugares diferentes, mas os dois do interior. E quando as pessoas são do interior, elas têm aquela cultura manual de fazer as coisas, fazer queijo, fazer salame, né, leite, enfim. E então eu cresci com isso, assim, acompanhando meus avós, né, sempre botando a mão na massa, fazendo as coisas. Então isso, quando eu cheguei na bebida alcoólica, quero aprender a fazer. Aí teve muita força a questão da cerveja artesanal,
né, a cultura da produção caseira de cerveja, muitos cursos ali por 2010, né, ganhou muita força, aqui em tudo que é lugar a gente ouvia falar sobre isso, degustações e tal, vinho também, vinho artesanal também sempre teve muito isso, eu sempre tive alguns amigos, contatos, parentes que são da Serra, então também tive essa proximidade lá, e aí nessa coisa de aprender sobre vinho, sobre cerveja, sobre destilados, sobre uísque. Assim, sem querer, surgiu essa questão do hidromel. O hidromel, ele aparece muito em livros de história, porque como ele é uma bebida conhecida por ser muito antiga, todo período que retrata, assim, principalmente um período mais feudal, mais medieval, a figura dos vikings, propriamente, é muito associada com eles, tudo que é mais remoto, assim, mais antigo. Histórias fantasiosas, lúdicas também, como Game of Thrones, né, Senhor dos Anéis, Harry Potter, entre vários outros, também citam essa bebida. E em algum momento ali, provavelmente com Senhor dos Anéis, que é uma obra que eu sou muito fã, tocaram nesse assunto, hidromel, e eu fiquei com isso, assim, existe essa bebida? Será que, né, onde é que eu acho isso? Onde é que eu compro? E aí eu fui para a internet, e eu comecei a ver que sim, ela existe, tem pessoas que produziam, tem pessoas que comercializavam, ainda não... Quando eu comecei, há quase 10 anos atrás, a produzir hidromel, ainda não tinha tantos hidroméis comerciais no mercado, não era... Na verdade, até hoje ainda não tem esse costume de tu ir num supermercado e achar para vender, né? Isso. Mas já está melhor do que na época que eu comecei. E como eu já tinha essa cultura de produção, já tinha utensílios, já tinha equipamentos caseiros e tal de produção, eu decidi me arriscar, começar a fazer. E aí eu percebi na internet, eu acabei conhecendo canais no YouTube, pessoas que já faziam, blogs, né, fóruns ali de pessoas trocando experiências, conhecia a ASH, que é a Associação de Produtores de Hidromel, e ali fui trocando figurinha, fui aprendendo, fui me arriscando, primeiro seguindo algumas receitas que já existiam, depois comecei a querer me arriscar a criar as minhas próprias, e aí foi indo até se tornar um empreendimento, né? Até se tornar um empreendimento. Hoje tu estás dentro da associação também? Isso, hoje eu sou o atual tesoureiro da associação. Que demais. Ou seja, tá com uma responsabilidade aí de levar adiante essa cultura. Inclusive agradecer ao Maicon, que é o atual presidente da SH, pelo convite, né? Agora esse ano, quando houve a renovação da chapa da diretoria, me convidou para ser tesoureiro e eu fiquei muito honrado pelo convite, porque até então eu era só mais um entusiasta, mais um associado ali. E fiquei muito feliz aí pelo convite. Responsabilidade. Responsabilidade. Espero estar cumprindo o meu papel. Ó a propaganda que eu tô fazendo. Olha aí. Vamos continuar, então, essa questão da propaganda, porque vai que esteja alguém aí, aqui o Essência e Prosperidade, a gente diz que a gente gosta de influenciar pessoas, de estimular pessoas. Vai que alguém aí, de repente esse negócio é pra mim, e aí eu quero procurar associação, quero me aproximar mais. Vocês têm eventos? Fala um pouquinho, conta pra nós como é que é as atividades de vocês. E como que as pessoas chegam um pouquinho nesse setor através de vocês. Tá. No caso da SH, que é a Associação de Subprodutores de Hidromel, existem eventos online, onde são lives com algumas palestras, ensinando, desde falando sobre o hidromel propriamente, seus diferentes tipos, tirando algumas dúvidas, até inclusive falando sobre a apicultura propriamente, né? Então aprendendo sobre a questão da colheita do mel, né? Lidar com as abelhas, os diferentes tipos de abelhas que nós temos no Brasil, os diferentes tipos de méis, questões de degustação, também as melhores formas de avaliar, de degustar o seu hidromel. Então, isso acontece em eventos tanto presenciais. Durante a pandemia, prejudicou um pouco, a gente acabou se adaptando mais para a parte online, né, criando mais conteúdo para a parte online, mas até então tinha bastante eventos presenciais. E, inclusive, a SH, ela organiza anualmente, já nos últimos 5 anos, a Copa Calyx, que é o maior concurso de hidromel do Brasil. E isso, na verdade, é tanto para produtores comerciais, como é o meu caso, que possui uma empresa, uma indústria, né, que faz um hidromel para
comércio, para venda propriamente, como também, né, na verdade, principalmente para o caseiro, para aquele produtor em casa, né, que faz de forma totalmente artesanal, que faz para consumo próprio, que faz por gostar. E ali é um momento tanto de receber um reconhecimento, quem sabe, né, ser premiado propriamente, como eu já felizmente fui no passado, como também, principalmente, ter um feedback técnico, né, de um sommelier profissional, de uma pessoa que é certificada, para fazer uma avaliação, dizer onde está teus acertos, onde está teus erros. Até eu, como uma pessoa que partiu de uma paixão caseira, artesanal e decidiu empreender nessa área, eu vejo isso como um momento de testar o produto para saber se isso está pronto realmente para ir para o mercado, saber se realmente vale a pena investir, né, ampliar uma produção, realmente, porque não é fácil, né, lidar com bebida alcoólica, com alimentos, existe toda uma fiscalização bem rigorosa em cima por parte de órgãos como a Vigilância Sanitária, a Secretaria do Meio Ambiente, Ministério da Agricultura. Então, para ti realmente se arriscar a investir nisso, tu precisa ter uma segurança que vale a pena, né? Então eu acho que esse concurso, a Copa Calyx, é um momento de fazer isso. Tá com as inscrições abertas à próxima edição, inclusive. Já deixa os arrobas, por favor, como que faz para acessar? No Instagram, a ASH é AS Hidromel, né? Tudo junto. E tem o site que é ashbrasil.com. Lá vai ter o link de inscrição, né, para a Copa Calyx. Ela vai acontecer dentro de um evento aqui em Estância Velha, que a gente está organizando, que se chama Medieval. Quando? Vai ser dia 7 e 8 de dezembro. Uhum. E... Vai ser aberto ao público ou só para os profissionais do setor? Na verdade, do setor? vai ser um festival, né? Então vai ter bandas tocando, vai ter vários produtores de hidromel ali também expondo seus produtos, né? Vai ter expositores também de outras coisas, de comida, de artesanato. Então vai ser um final de semana assim com bastante atividades, bastante coisa ali para o pessoal se divertir. Dentro dessas atividades a gente incluiu então a Copa Calyx, né? O concurso, para fazer ali a premiação. Para quem for, vai ser diversão, vai estar ali, vai beber, vai experimentar hidroméis de diferentes tipos, vai conhecer essa cultura, né, vai escutar música boa. E para quem está trabalhando na SH ou no evento ali, vai ser 3 dias bem intenso ali de análise, porque o pessoal, os jurados vão estar lá para fazer a premiação no domingo. Eles já vão, né, desde todo o início da semana ali se preparando para fazer essas avaliações técnicas que depois vão ser passadas, né, para quem competiu e para os vencedores. Felipe, antes de continuar esse papo gostoso, já deixa os teus arrobas, por favor, o teu pessoal da empresa, o que tu quiser, já para quem já quiser já mandar uma mensagem, alguma pergunta. Claro, o Instagram da Norseman, que é a minha empresa, é @norsemanhidromel. Eu tenho um blog também, onde eu gosto de falar sobre mercado, sobre produção, sobre degustação de hidromel. Lá eu cito hidroméis de outras marcas, hidroméis de fora do Brasil, faço comparações também, que é o @hidromelier, que é uma brincadeira juntando hidromel com sommelier, né? Porque a ideia sempre foi fazer degustações. E pode me acompanhar por ali e mandar dúvidas ali, tanto aqui no programa quanto depois também, estou sempre aberto ali, sempre respondendo ali, tirando dúvidas. Legal. Vamos voltar agora para o contexto, porque também nos bastidores a gente deu uma aquecidinha. E tu estavas comentando que no início eu te perguntei, tá, e que mel tu usa? Enfim, a gente tá falando, eu pegava de vários lugares, eu anotava a região. Conta um pouquinho essa tua experiência aí inicial de como chegar na composição que tu tem hoje, na expertise que tu desenvolveu hoje. Como é que foi esse processo? Certo. Quando eu comecei, e isso já tem quase 10 anos, ano que vem faz 10 anos, não tinha tanto conteúdo pronto, na verdade até hoje a gente não tem, por exemplo, um curso profissionalizante dentro da área de hidromel. Eu, por exemplo, acabei criando formação como cervejeiro e como enólogo, né? Que são culturas próximas do vinho e da cerveja. Adapta. E a gente adapta, né? Pega o que a gente vê que é semelhante, né? E adapta. Mas não existe, assim, tanta informação já mastigada para quem quer aprender a produzir hidromel. Então, principalmente anos atrás, eu fui muito na tentativa e erro, né? Então, assim, eu não sabia avaliar um mel de qualidade, além, né, do meu paladar.
Então, o que eu fiz? Eu fui comprando méis de vários produtores, de vários apicultores diferentes, experimentando, fazendo testes, fazendo produções. E aí eu sempre gosto de dizer que os hidroméis mais antigos que eu tenho, né, eles demoraram de 3 a 5 anos para surgir a receita, por conta de que o hidromel ele demora meses para ficar pronto. Então eu decidi fazer um teste com mel que eu achei de qualidade. Vai demorar um pouquinho para eu ver se realmente funcionou. E assim foi indo, né? Até eu chegar no apicultor que eu tenho hoje, que é o seu Elori Kish, né? Da família Kish. São apicultores aqui da região do Vale dos Sinos. O que também já tem muito a ver com a mensagem, com o que eu tento passar, porque eu valorizo muito essa região aqui. Eu acho que é muito... uma das minhas especializações acabou sendo história, então, porque eu gosto muito de história. E eu acho que aqui tem uma região muito rica para passar sobre isso, principalmente dentro do hidromel, apesar de não ser muito falado, né? Então, por ele ser da região, ser um mel de extrema qualidade, eu acho que se encaixou perfeitamente, assim, para realçar o terroir, o solo, da onde vem o meu hidromel e entregar um hidromel de qualidade. O que caracteriza um mel de alta qualidade? Que agora eu fiquei, tu falou de um jeito tão imponente que eu cheguei a ficar curiosa. Eu quero saber o que é um mel de alta qualidade. Eu acho que, assim, existem vários fatores. Eu não sou um grande especialista em mel apicultura, em apicultura propriamente, tá? Mas algumas coisas que eu percebo que são importantes. Eu acho que primeiro é o grau de pureza, né? O mel ele tem que ser puro. Para o hidromel ser bom, o mel tem que ser bom. Essa é a linha de raciocínio. Então, existem algumas coisas no processo de colheita desse mel que pode resultar positivamente ou negativamente na qualidade daquele mel. Uma das coisas que eu vejo até um tanto recorrentes é a questão da cera. Muitas vezes a cera da abelha acaba passando para esse mel e depois, durante a produção do hidromel, tu tem um hidromel meio rançoso, parece meio amanteigado, sabe? E isso a gente considera um off-flavor, um defeito, né, de produção. E isso vem do mel, não é nem culpa da pessoa que produziu o hidromel, mas foi da colheita do mel, a cera acabar aí junto. Quando o apicultor ele vai usar a fumaça para afastar as abelhas, às vezes o excesso dessa fumaça muito em cima daquele mel pode passar esse gosto de fumaça mesmo, né, de um defumado para o mel. E isso também, se em excesso, também pode aparecer, também pode ser um off-flavor. Conheço, né, pessoas que produzem hidromel que já usaram isso como algo a favor, queriam um hidromel que tivesse uma nota de tostado, uma coisa defumada ali, usaram um mel que tinha isso em excesso como ingrediente, mas não é o tipo de característica que a gente busca no mel padrão para, né, fazer um hidromel, né, comum, digamos assim. Então, cuidados assim, né, geralmente. Agora, mel a gente vai comprar, tem ali o do eucalipto, tem o que vem de uvas, tem o que vem, né, tu sabe mais do que eu. Isso também faz a composição final do hidromel. Na hora que for escolher um hidromel, tem tipos de hidromel, como é que é essa relação hoje com o que a gente está acostumado com as uvas no vinho? Sim, então, na verdade, existe uma brincadeira do hidromel, porque eu digo que ele é um primo do vinho, né? Só que o vinho, ele é um pouco mais, como é que eu posso dizer assim, mais quadradinho na sua ideia de estilos. Existe o blend de uvas, que é misturar uvas diferentes e tal, mas geralmente vai ser assim, é um Cabernet Sauvignon, é um Merlot, é um Taná, é um Syrah, é bem classificado. Veio da uva tal, é isso. Às vezes é um corte de uma uva com outra e tudo mais. Já a cerveja, ela tem essa questão do uso de maltes diferentes, um malte tostado, um malte mais caramelo, enfim. Mas e também diferentes tipos de lúpulos. Mas eles já se permitem, de repente, botar uma fruta, né? Uma coisa mais... Sim. Criar umas brincadeiras ali com cervejas, né? O hidromel ele é mais parecido nesse sentido, porque existem uma variedade muito grande de estilos de hidromel, e quando a gente fala um hidromel tradicional, que tradicional quer dizer que ele só tem mel, porque ele pode ter outros ingredientes também. Ele pode especiarias, ele pode frutas, ele pode uva também. A Norsema, a minha empresa, já fez um hidromel feito com rosas, além do mel tinha rosas junto.
Então, existe e esse estilo, ele existe, né? Se chama rodomel. Então, existem vários estilos dentro da cultura de produção de hidromel, mas quando a gente fala do tradicional, que é só a base do mel, só de falar assim, é tradicional, só tem mel, já é uma variedade muito grande do que pode ser feito também, porque pode ser usado méis diferentes, né? Os mais comuns, assim, a gente tem os méis de uva-japão, né? O mel de laranjeira, de flor de laranjeira, o mel de eucalipto. Tem o mel silvestre, que esse, na verdade, é meio uma pegadinha para quem não conhece muito de mel, porque o mel silvestre quer dizer que é um mel que ele não tem uma florada definida. Então pode ser que ele seja uma mistura de laranjeira com eucalipto, pode ser que seja várias flores indeterminadas. E se eu comprar um mel silvestre... É uma loteria. Aqui em Sapucaia, de um apicultor daqui, e eu comprar um mel silvestre, sei lá, de um cara lá de Santa Catarina, ele pegou de outra região, de outras flores, o silvestre dele vai ser completamente diferente do silvestre daqui. Então, até quando eu digo assim, a gente tem boa parte dos nossos hidroméis são feitos com mel silvestre, eu coloco da região, né, do Vale do Rio dos Sinos. Quase como que nem o café, que tem aquelas coleções região de São Paulo, região de Minas. Assim. Exatamente. Então o mel silvestre ele pega bem isso. Eu acho que ele é o melhor exemplo assim para trazer a diferença de solos, né, de floras. E dentro da questão de produção do hidromel, a gente pode misturar esses méis, né? A gente pode ter diferentes tipos só usando. A gente pode usar a mesma receita, mas usando méis diferentes, tu vai ter hidroméis diferentes. Sim. A Norseman, ela consegue fazer, por exemplo, eu fui lá, comprei teu produto, gostei, e eu quero comprar outro igual para presentear alguém. Vocês conseguem fazer igual é por lotes, mais ou menos? Safra. Safra, exato. Como é que funciona com o hidromel essa questão da similaridade, da qualidade, da padronização do produto? Então, eu tive um processo bem grande de análise, assim, da minha própria parte, de controlar os insumos, épocas, né? Então, como já são vários anos, então percebendo que, por exemplo, no verão e primavera, o mel tende a ser mais doce do que o mel colhido no inverno, porque tem mais flores, então a abelha ela consegue colher mais néctar, né? Então, com isso, o mel fica mais doce. Então, assim, eu já consegui tentar, dentro da medida do possível, dentro da minha capacidade, que apesar de ter uma empresa, ainda é uma cultura artesanal, adaptar e me favorecer a padronizar o máximo possível, né? Até nessa parte eu tive ajuda de uma química, que foi a Tassiane. Ela trabalhou comigo por um tempo, fez toda essa consultoria também, ajudando a padronizar certos processos, mas ainda não tem uma garantia de que, assim, vai ser 100% igual ao de novembro do ano passado. A qualidade vai ser a mesma. Porque a gente não consegue garantir a abelha que ela vai ir na mesma flor que ela foi no ano passado. Pode ser que, como é todo um processo, né, da região, das flores, né, da abelha ir lá, então, e aí o apicultor também no processo de colheita dele, ele pegar esse mel na mesma época certa, então tudo isso influencia, né, pra gente conseguir ter o mais perto possível, mas eu acredito que sim, a variação é pequena, né, seria pequena, mas pode existir ainda assim. Se a gente pensar em mercado, né? Agora vamos falar de mercado. Vamos falar primeiro da tua empresa. Como é que vocês comercializam? Pela internet? Por pedido? Como é que funciona essa relação com o mercado? Como é que tu construiu isso? Como é que é hoje? Como é que tu pretende se enxergar no futuro com a empresa? Sim. O hidromel, eu sempre costumo dizer, até porque eu já ministrei um curso de vendas de hidromel. E hoje eu tento explorar todas as vertentes comerciais possíveis. Então, revenda, colocando em feiras e eventos, lidando com e-commerce, né, vendendo online também. Então, assim, analisando todos esses canais de vendas, né, eu sempre falo assim, o hidromel ele não se vende sozinho. Ninguém conhece hidromel, então ninguém acorda com sede de hidromel, preciso comprar um hidromel. Acontece, isso já teve uma época que a Rede Globo fez uma matéria
de uns monges lá, acho que de Minas Gerais, uns padres, que eles produziam hidromel, e aí falou sobre isso e tal. E eu acho que todos os produtores do Brasil sentiram que, sim, por passar em rede nacional, uma coisa citando, falando, dando destaque para isso, aí entra, né, essa importância da mídia, né, espaços como esse, falou de hidromel e assim, nossa, parece que aquela semana assim, vendeu muito mais, né? Então, mas por quê? Mas porque foi explicado, foi dito, foi trazido, despertou curiosidade, né? Então o telespectador quis conhecer mais. Mas por conta dessa dificuldade, não ser do consumo, não ser aquela coisa que tu cresceu, né, acostumado, porque muitas vezes eu escuto até uma argumentação assim, mas como é que eu vou comprar se eu não conheço o sabor? Mas aí eu penso, mas aí às vezes eu falo brincando, né, isso não é algo que eu geralmente digo, mas, se eu te perguntar como é que é um whisky 20 anos, tu sabe descrever o gosto? Não sabe, mas tu cresceu ouvindo sobre o whisky, então te é familiar, né? Agora o hidromel eu nunca ouvi falar, então é estranho, né? Então eu acho que assim, os eventos, as feiras, ou qualquer outro canal também, desde que ele seja bem explicado, desde que esteja todas as informações entregues ali, que o consumidor ele possa aprender, ler, tirar as dúvidas dele, saber o que é, qual mel foi utilizado, se esse hidromel ele é docinho, se ele é suave, se ele é seco, o que ele tem diferente para algum outro. Esse aqui tem, além do mel, ele tem laranja. Então, né, entender essas informações, ou ter alguém explicando para ele, de repente, em um ponto, independente do canal, ele vende. Pelo menos os meus. Sim. Mas tem que ter essa disposição, né? De educar o mercado, de mostrar valor. Mercado. Exatamente, porque é uma cultura de consumo que ela está se criando. Né? Principalmente no Brasil, ela não ela está começando agora. Se a gente vai pegar a Europa, porque o hidromel ele é muito associado com a questão europeia, né? Mas também Estados Unidos já está mais na frente nesse sentido. Mas ainda também é novidade dos Estados Unidos, mas já está mais na frente. Mas aqui no Brasil realmente é bem embrionário, então tem que educar, né, para conseguir ter esse resultado. Hoje, o meu foco dentro da Norseman, eu tentei por muito tempo trazer isso para as revendas, só que eu percebi uma relutância muito grande por parte de proprietários, no sentido de que tu vai ter que se dispor. Até mesmo eu me colocando, de repente eu fico um dia, uma tarde e faço uma degustação, os clientes que estão circulando e tal, mas ainda assim requer uma ação, né? E nem sempre o proprietário ele está disposto, mas vale eu botar a cervejinha que sempre vende, era isso aí, do que eu me arriscar. Então falta um pouquinho dessa visão ainda deles perceberem esse produto de valor, porque é um produto de valor agregado. Mas, assim, o que hoje eu acabo focando mais acaba sendo o e-commerce. Porque é algo que eu consigo trabalhar mais diretamente o consumidor final, a minha empresa diretamente, lidando com o consumidor, né? Atendendo por um, assim, a necessidade, o tipo de hidromel. Isso. Eu consigo colocar a informação de uma forma que fica acessível, então eu crio vídeos, né, explicando, coloco flyers explicativos, coloco as principais dúvidas, né, crio esse tipo de conteúdo já pré-pronto, fico ali à disposição também. Eventos, eu acho que, na verdade, assim, de todos, eu acho que o principal acaba sendo os eventos. Porque no evento o cliente está na tua frente. Então, ali é o momento dele tirar todas as dúvidas dele. Então, ali ele vai olhar para o produto, ele vai conhecer, ele vai pegar na garrafa, ele vai ver como vai ler o que está escrito na garrafa, ver que tem uma pessoa que entende na frente dele, vai conversar. Então, hoje... na verdade, eu acho que todo produtor sente isso, mas os eventos eles ainda são o que dão mais resultado. Não que os outros não deem, né? Só que eu acho que é um trabalho de formiguinha. Então acaba que até outras pessoas começarem a se interessar assim, a vender hidromel propriamente, ainda vai levando um certo tempo. Até no meu curso eu falo isso, né? Uma coisa assim, o Brasil ele já provou assim, muito claramente que nós temos ótimos produtores que já venceram prêmios lá fora. A Norseman recentemente foi premiada num concurso a nível de América Latina. Olha só, então, parabéns! Obrigado. Que ano?
Agora, 2024. Olha! É o Dragon Slayer, que é esse hidromel que tem ali, ele vem... Esse aqui? Esse aqui. Esse aqui. Isso. Vamos pegar aqui pra mostrar. Pode pegar. Fica à vontade. Olha, que demais. Esse hidromel ele participou do Brasil Beer Cup, que é o maior concurso técnico da América Latina. E ele venceu dentro da sua categoria, que é o Sweet Mead, que é um hidromel suave. Né? Ele é um hidromel tradicional feito com mel eucalipto, por isso que ele tem essa coloração avermelhada, por causa do mel. Esse é um mel de laranjeira, por exemplo. Aí você percebe a diferença, né? Só pela mudança do mel... Dá pra ver. Com certeza no gosto é bem diferente. Isso, e o Hellas ele é um hidromel feito com mel caramelizado, por isso que ele é bem escuro. Então é somente o mel, mas o mel bem caramelizado. Tu adiciona algum tipo de açúcar nele? Ou somente o mel. Só ele é assim? Assim como o açúcar, né, pode ser caramelizado. Esse é um mel silvestre. Esse é um mel silvestre, mas ele é envelhecido no carvalho francês. Olha só. O Hellas, inclusive, ele é, na verdade, uma parceria, né, entre dois produtores, que é a Norsima e a Triluna, que é uma hidromelaria de Porto Alegre. Eles tinham uma receita de um hidromel que era somente mel caramelizado, que é um hidromel que foi premiado num outro concurso. E a gente tinha o Brunilda, que é um outro hidromel feito com laranjas, além de mel tem laranja, que também foi premiado, na Copa Carlix, inclusive, né, que eu tinha citado antes. E a gente decidiu juntar as duas receitas e criar uma receita nova em cima, juntando das duas. Inovaram. Daí criou esse, com mel caramelizado e laranja. Meu e aí, a Deus, partir, delícia. até no rótulo, né, eu coloco aqui a combinação de 2 hidroméis premiados. E agora o próprio hidromel é premiado também. Cada empresa teve a sua premiação em cima das suas receitas, juntaram e premiaram outro. Exatamente. Nesse Brasil Beer Cup, esses 3 hidroméis a gente inscreveu no concurso, os 3 venceram nas suas categorias. O Herman, que é o lá da ponta. Esse aqui, né? Isso. De laranja. Flor de laranja, né? Isso, um mel de flor de laranjeira. Ele venceu como o melhor hidromel histórico, porque é uma receita alemã. O Hellas ele seria na categoria de Speciality Mead, que é um hidromel especial, porque ele combina tanto fruta quanto mel caramelizado, então não existe uma categoria própria para isso. Daí, nesse caso, ele vai para uma categoria especial. Venceu também. E o Dragon Slayer, que é esse daqui, ele é um hidromel tradicional, feito com eucalipto, hidromel suave, daí tem a categoria de hidromel suave, né, Sweet Mead, venceu também. Existe uma rodada final nas suas categorias, né, eles venceram. Aí existe uma rodada final onde todos que venceram as categorias, suas respectivas categorias, é feito o melhor de todos do evento, né, do concurso. Entre os melhores é eleito o melhor. E aí, no caso, o Dragon Slayer venceu também, né, no caso se chama The Best of Show, o melhor do show, né, do evento. Então... Sensacional. Olha que honra. Quanto custa uma garrafa dessas, para o pessoal ter uma ideia? Esses hidroméis, eles estão, tirando o Hellas, né, que ele é um hidromel, uma edição limitada, um pouco mais elaborada, eles são na faixa de R$70. Tá, é bem similar ao que o pessoal está acostumado com os vinhos. Então. Exatamente, um vinho fino, né, bem similar a um vinho fino, exatamente. E o processo de produção dele e a margem de lucro, porque eu tô falando eu quero explorar tanto da perspectiva do consumidor, quanto de quem quer daqui a pouco se aventurar, fazer crescer o mercado aí junto com a associação, né? Sim. Como é que é o processo de produção deles e margem de lucro, tempo de produção? Para a gente fazer um vinho tradicional, talvez tenha que ter uma super estrutura, né? É igual, é similar ao do mel? Como é que funciona? Na verdade, para fazer um bom vinho, a gente não precisa de uma grande infraestrutura, né? Olha, mas... nós quebramos objeções, então. Não, e com essa mesma estrutura, digamos assim, mais simples de um vinho, se conseguiria produzir hidromel também. Na verdade, quem tem a estrutura também para cerveja, também conseguiria para o hidromel. Eu acho que de todos os investimentos, o mais caro é o da cerveja. Porque a cerveja, ela requer como ela tem menos teor alcoólico, 5, 6%, geralmente, em média, ela é um pouco mais delicada para contaminações, para problemas assim, porque o álcool ele é uma proteção natural da bebida também. Então, como o hidromel, o vinho é mais de 10%, eles já são mais fortes. Então, por conta de alguns detalhes assim, acaba que a cerveja ela precisa de alguns cuidados a mais, né? Alguns processos ali mais delicados e tudo mais. Porém, né, por outro lado, o hidromel e o vinho, eles demoram mais para ficar pronto. Tem que ter mais paciência, mas é um investimento. O hidromel, assim, por exemplo,
o Dragon Slayer, eu chamo ele de um hidromel jovem. Que quer dizer isso? Que ele não passa por um grande envelhecimento. Então, ele tem 3 meses. E esse é um hidromel jovem. Olha só. O Nectara, que está do lado dele ali, ele já é um processo de 1 ano de produção. Então, essa questão até mesmo da margem de lucro, ela vai variar muito dessa questão da receita, né? Sim. E do quanto tempo. Porque eu conheço produtores que eles fazem um hidromel bastante comercial, que é realmente para botar para jogo ali, produzir, já vender e tudo mais. Que nesse sentido vai ser um giro muito mais rápido, né? Então, produziu... Já alguns colocam até, eu conheço alguns que já colocaram até em barris para servir na hora, em pubs, né? Então serve na pressão como se fosse um chopp, de repente. Tem formas diferentes, né? Essa questão de uma margem de lucro, de investimento, vai variar muito do formato de produção e qual o formato de venda. Se vai ser... né, para ser vendido na garrafa, para ser envelhecido, se isso vai para uma adega, se isso vai para um restaurante, num barril. Final com o produto. Exatamente. Mas ele vai ficar, assim, da mesma forma que tu poderia abrir uma produção de vinho ou de cerveja, tu pode abrir uma produção de hidromel também. É bastante similar, então, para quem tem essa curiosidade. O que tu deixa, assim, em termos de expectativa para o público consumidor aprender, no sentido de se educar, consumir o hidromel, enfim. Vamos fazer uma defesa aqui, já, né? Estamos com uma pessoa especialista aqui, sobre essa questão que tu mesmo disseste que não é tão ainda difundida no nosso país, no nosso Rio Grande do Sul. E tu citaste muito bem o Rio Grande do Sul aqui com uma força produtora. Então, Sim. Como é que a gente faz para dar esse incentivo aí, além de participar do evento, né? Não querendo, a gente falou isso nos bastidores, não querendo desmerecer o resto do Brasil, porque na verdade a gente tem produtores fortes em boa parte do território nacional, mas inclusive a gente tem MEIs diferentes em todo o território nacional, mas ainda se percebe que uma cultura, né, de produção de hidromel ela acaba sendo um pouquinho mais forte ainda aqui no sul e sudeste, assim, principalmente sul, né? Talvez pela temperatura, pela região, né? Mas aqui a gente ainda tem um pouco mais de força e um pouco mais de ajuda natural, digamos assim, pela nossa flora, pela temperatura aqui da região ser da mesma forma que, como eu falei antes, o hidromel ele é um primo esquecido do vinho. Então, da mesma forma que aqui no Rio Grande do Sul a gente tem uma temperatura boa para produção de vinho, a gente tem uma região boa para produção de hidromel também, né? Então isso aí tudo ajuda. E desculpa, eu esqueci a tua pergunta inicial. Uma frase de impacto, né? Como é que as pessoas conhecem? Como é que elas se beneficiam? Como né? Elas podem se educar, né? Isso. Como elas podem, isso que eu tinha perguntado. Então, acho que primeiro de tudo... tudo... gostoso, né? E a gente vai para várias pontas. Para se educar e aprender mais sobre hidromel, acho que 2 coisas. Primeiro é me seguir no Instagram. Importante. @hidromelier. Isso aí. Se associar na SH, porque ela dispõe de muito conteúdo já existente. Repete para nós o Instagram da SH. É @ashidromel. Que é o @ da associação. Isso, @ da associação. Inclusive, né, acompanhar ali todos os conteúdos que a gente está preparando, questão da Copa Calyx, né? Existe muito conteúdo na internet, porém isso é bom e ruim. Porque da mesma forma que tem muito conteúdo de qualidade, né? Inclusive mando aqui um salve pro Luiz Felipe de Moraes, que é um sommelier, que ele tem um canal no YouTube, eu acho que é um dos maiores no Brasil. Ele é uma das maiores influências também, que é o Pompeia Hidroméis, né? O canal dele. É um canal que ali tem muito conteúdo de qualidade, de produção de hidromel, ensinando desde, né, de falar sobre mel até a parte de engarrafar, né? Então tudo isso ele fala de uma forma caseira para quem realmente está aprendendo, degustação também, mas tem que ter cuidado com alguns canais, alguns blogs, algumas coisas que falam de uma forma meio leviana. Até recentemente uma amiga minha me mandou no Instagram que ela viu um Reels de uma moça explicando em 1 minuto, e uma moça, sei lá, de outro país, assim, estava em espanhol o vídeo, ela ensinando 1 minuto como fazer hidromel. E aí, assim, eu sou meio preconceituoso com esses vídeos que ensinam alguma coisa em 1 minuto, porque é preciso lembrar que isso, apesar de ser uma coisa artesanal, uma coisa natural, não ter nenhum, né, não é algo
que foi produzido quimicamente, né? Mas ainda assim, naturalmente, aconteceu ali uma ação biológica, uma ação química que transformou os açúcares, né, os açúcares e o oxigênio em gás carbônico e álcool, né? Então, tudo isso tem seus riscos, né? Um hidromel que ele não está pronto e ele é engarrafado, ele pode gerar gás carbônico, uma pressão ali dentro, ele pode estourar, né? Então, existem riscos que a pessoa tem que saber o que ela está fazendo. E principalmente aqui eu acho que até pelo espaço que a gente está tendo, as pessoas devem ter um interesse até como empreendimento, né? Eu acho que antes de pensar em levar isso como empreendimento, é preciso estar seguro daquilo que se está fazendo, né? Então, acompanhar... O hidromel, ele existe, como eu falei antes, há 10 mil anos, né? Tu não vai aprender em 10 mil anos o que é o hidromel em 1 minuto de vídeo. Então, assim, acompanhar canais de confiança, né, ver também assim qual que é a trajetória dessa pessoa, né, porque uma coisa é tu ver um vídeo aleatório de uma pessoa que tu não sabe quem que é, te ensinando como fazer hidromel, e outra coisa é tu escutar uma avaliação de um produtor que já tem vários anos, um sommelier, uma pessoa que tem estrada dentro da enologia, dentro da produção de bebidas, como é o caso que eu citei antes do Luiz Felipe de Moraes. Então, o pessoal da SH também, todos que estão envolvidos ali, são todos produtores de longa data, ali podem auxiliar com qualquer dúvida nesse sentido. Então, eu acho que principalmente isso, assim, quem está pensando em investir ou qualquer coisa do tipo, se educar, consultar fontes e fontes de confiança, né? E saber que vai, assim, minimamente vai ter ali um estudo, né? Se quer uma coisa rápida, faz um miojo, assim, então. Como qualquer empreendimento, qualquer Como negócio. qualquer empreendimento. Felipe e Rafael aqui dando um salve. A gente tá chegando no nosso finalzinho do programa, passa rápido, né? Tá certo. A gente vai abrir um? Ou não? Vamos abrir um então. em 1 minutinho, deixar para nossa audiência. A gente tá com uma equipe aqui nos bastidores. Vamos lá, fica à vontade, então. Olha só, qual que tu vai expor? Olha aí. Eu queria te apresentar esse aqui, porque eu já deixei ele previamente aberto para facilitar. Perfeito, ótimo. Mas também porque, assim, eu acredito que tu não tenha tomado hidromel antes. Não. Tá. Então eu gosto muito desse no sentido de apresentar o hidromel, porque ele é um semi-suave. Então, deixa eu pegar aqui um saca-arroz. O semi-suave, ele não vai ser tão doce nem tão seco. O que vai te mostrar assim, o quanto que tu poderia, né, de repente, preferir mais doce, mais seco. Geralmente as pessoas têm essa dúvida, não saber como... A preferência. Preferência, isso. A partir desse a gente define... Nessa dúvida, né, até a questão de consumo de hidromel, como consumir, eu sempre gosto de citar, pensar como é que tomaria um vinho. Como é que você tomaria um vinho. Você prefere um vinho suave, um vinho docinho, então de repente optar por um hidromel mais suave. Se prefere tomar um vinho gelado, tem pessoas que gostam, né? Deixa um pouquinho na geladeira, também. É bem bastante similar. Eu sei que eu servi bastante, não precisa tomar, ela vai dirigir depois, mas eu preciso pelo menos que tu consiga sentir o aroma, né? Mas eu tomar sozinha, gente? Ninguém vai comigo? Aqui que tá a audiência, vamos lá. Gente, olha que linda, que chique. Nossa, é muito bom. Esse aqui é o Silvestre. Esse é um hidromel, o Nectara, ele também é um hidromel premiado. Nossa, é muito bom, gente. Ele é feito com mel silvestre, envelhecido no carvalho francês por 6 meses. Não chega a ser uma maturação de longo período, mas é mais para arredondar sabores, arredondar a acidez. Bastante suavezinho. Engraçado, esse é o semi-suave. Então existe mais suave, mais doce do que esse, e existe mais seco do que esse, né? Então, pra mim esse aqui tá ótimo. É muito gostoso, gente, é muito gostoso, mesmo. Só pra não te deixar sozinho. Obrigada. Eu também gosto de mel, né? Então sou suspeita pra falar. Quer fazer um brinde? Claro! Opa. Olha, abrindo aí a produção de hidromel pra quem não conhece. Muito bom. Tirar foto. E assim a gente encerra com alto padrão o nosso Essência e Prosperidade de hoje. Eu te encontro até a próxima semana. Gente.